Vamos continuar o nosso tema, preparados para a batalha. Estamos num tempo de guerra, estamos realmente numa batalha, estamos tendo consciência disso, né, irmãos? Cada vez mais. E nós sabemos que nossa vida cristã não é apenas uma religiosidade, mas é sim uma vida de luta, de guerra, de batalha constante, né? Nós dissemos dias atrás que o Senhor nos salvou, trocou as nossas vestes. Quando o Senhor nos salvou, Ele trocou as nossas vestes, nossa roupa, tirou nossa roupa e nos deu uma armadura. Nós lemos Efésios 6:11 que diz: vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus. Ele tirou nossa roupa de escravos e nos deu roupas de soldado. Se sou soldado, eu faço parte de um exército, o exército de Deus. Se você sente que você está escravizado pelo medo, pelo vício, por toda a maldade, ou por todo tipo de maldade, Deus quer trocar sua roupa de escravo, para te dar uma roupa de soldado. E isso fala de uma vida nova, de ter uma vida diferente daquela que nós vivíamos antes. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, e quem não conhece a história de Davi e Golias, não é? Quem não está na igreja ou fora da igreja, quem não conhece a história de Davi e Golias? Davi responde às afrontas do inimigo, do povo de Israel, do exército de Israel, às afrontas de um guerreiro poderoso, grande, bem armado, praticamente humanamente invencível. E em 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45, 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45, quando o filisteu, que era um soldado gigante, com quase 3 metros de altura, e bem armado, bem equipado, ele começa a afrontar o exército de Deus. Davi responde da seguinte maneira: e Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Jeová Sebaot, que significa o Senhor dos exércitos. Todas as vezes que você tem o nome de Deus ligado a algum tipo de ação, por exemplo, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, Jeová Shalom, Jeová Jireh, o Senhor é o meu provedor, Jeová Shama, o Senhor está aqui, Jeová Rafá, o Deus que me cura. Todas as vezes que você tem o nome Jeová com algo mais, está dizendo que essa é uma das manifestações, é uma das formas em que Deus se manifesta a nós. Muitas vezes Ele terá que se manifestar em nossa vida, Ele vai se manifestar na nossa vida como Jeová Roê, o Senhor é o meu pastor. Então, aqui o Senhor se manifesta como Jeová Sabaoth, que significa o Senhor dos exércitos. Essa é uma das manifestações de Deus. É interessante que a palavra exército aqui está no plural. E diz o Senhor dos exércitos. Há pelo menos 2 exércitos que nós conhecemos: os exércitos celestiais, os anjos de Deus e o seu povo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, diz a palavra de Deus, que quando Deus olhou aquele monte de escravos, todos sujos de terra ainda, saindo do Egito,
a palavra de Deus diz que no dia tal, no ano tal, e eu gosto de mencionar isso, porque nos mostra uma visão de Deus com relação ao seu povo. Todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Ora, não era um exército, era um povo com suas galinhas, seus patos, seus animais, não tinham armas, não tinham nada neste momento, porque eles eram escravos, eram trabalhadores, mas quando Deus os tira do Egito, quando Deus os tira do mundo, Deus já tem uma visão diferente do seu povo. Deus declara que o seu povo é um exército. Então, diz a palavra de Deus, que quando Josué encontrou, e Josué foi um comandante do povo de Deus. Josué foi ajudante de Moisés e ele comandava as guerras para Moisés. Quando Josué encontrou-se com um ser celestial, ele perguntou: quem é você? Você está do nosso lado ou você está do lado deles? Olha, veja bem, veja a visão de Josué. Ele entende que existe um conflito. Ele entende que existe uma guerra e que existe um inimigo. E quando ele vê aquele ser celestial, ele pergunta: quem é você? Você está com eles, você está do lado deles ou você está do nosso lado? E em Josué capítulo 5, versículo 14, Josué 5,14, esse ser celestial responde assim: nenhuma coisa, nem outra. Respondeu ele: venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Comandante do exército do Senhor. Provavelmente Josué estava falando com Jesus Cristo, porque essa foi uma das formas em que Jesus se manifestou no Antigo Testamento. Você sabe que Jesus é pré-existente. Jesus não veio, não nasceu neste mundo, passou a existir, não. Ele se encarnou, mas Jesus é pré-existente, ele existe antes de tudo, antes de todas as coisas. João, o capítulo 1 diz que ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E esse era Jesus. Jesus se manifestou muitas vezes no Antigo Testamento e provavelmente ele se manifesta aqui como comandante do exército do Senhor, como nosso capitão, como nosso general. Enquanto pensava sobre isso, vinha dirigindo e pensando numa das canções antigas que a gente cantava do pastor Ademar de Campos, que dizia: nosso general é Cristo, nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Veja quanta evidência bíblica de que nós estamos em uma guerra, que há uma guerra que não se vê, mas que está sendo travada num mundo que não se enxerga, não se pode ver, mas está sendo travada. E ter ou não consciência desta guerra é determinante como nós vamos viver neste mundo. É ter consciência do próprio Deus, é ter consciência do próprio Senhor, é ter consciência da maldade, da malignidade e quem, na verdade, está promovendo todo o mal e toda a impiedade neste mundo. Um dos nossos salmos mais queridos fala sobre como temos a proteção de Deus, como Deus dá ordem ao seu exército para que cuide de nós, mas precisamos nos comportar também como um exército. Também devemos nos comportar como um soldado, e o tema da minha ministração é: temos um exército ao nosso lado. Quantos sabem que você tem um exército ao seu lado? Diga amém. Isso, não deixa o frio congelar a sua língua não, tá? Olha, Salmo 91, 11, Salmos 91, 11 diz assim: porque a seus anjos dará ordem a seu respeito, aos anjos dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Diga comigo: eu tenho um exército poderoso comigo, não estou sozinho. Aleluia. Eu tenho um exército poderoso comigo. Isso quer dizer que a igreja, ela tem autoridade de um exército. Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. A igreja tem autoridade, porque o exército funciona
Um exército funciona debaixo de uma estrita autoridade. Para que um exército funcione, para que um exército vença, para que um exército tenha, seja coeso, combata com firmeza, com força, ele precisa ter autoridade, ele precisa funcionar debaixo de uma estrutura de autoridade, e a igreja funciona assim. Lucas 10:19, Jesus disse: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Nós temos autoridade, a igreja tem autoridade. Nós entendemos, nós estamos aqui de quinta-feira orando pelas pessoas, por libertação e cura, e Deus está fazendo milagres. Nós temos vários testemunhos para contar, mas nós cremos que estamos fazendo isso porque a igreja tem autoridade. Quando a igreja se reúne, ela tem autoridade. Quando a igreja ora, ela tem autoridade. Quando a igreja guerreia, ela tem autoridade. Por isso nós estamos nessa terra e o mundo ainda não foi destruído, ainda não explodiu essa terra ainda, porque a igreja está aqui e a igreja tem autoridade. Quando a igreja ora, Deus responde. Amém, irmãos? Quando a igreja ora, Deus... Estamos orando pela nossa nação, estamos orando pelo nosso país, estamos orando pela nossa cidade. A igreja está aqui orando, estamos orando pelas famílias. E quando a igreja ora, algo acontece, porque Deus se move, há uma autoridade de Deus sobre a igreja. Tiago diz que devemos resistir ao inimigo, resistir ao diabo. Há uma resistência. Também se combate com resistência, se combate com estratégia, se combate com força, mas também se combate com resistência. Nós temos um exército conosco e temos um exército do mal que se levanta cada vez mais nessa terra, infelizmente. Efésios 6:12, nós lemos, eu só vou mencionar, nós lemos Efésios 6:11 que diz: vista toda a armadura de Deus, e Efésios 6:12 diz assim, que a nossa luta, que o exército maligno, que o exército que nós enfrentamos, ele não é humano, não são pessoas. Nossa guerra, nossa luta é contra inimigos poderosos, invisíveis, reais. É um erro muita gente ignorar, é um erro muita gente viver nessa terra e ignorar completamente o fato de que nós vivemos em um mundo onde há um inimigo poderoso que veio para roubar, matar e destruir. Isso foi o que nos ensinou Jesus. Não podemos viver ignorando isso. Há um inimigo que está querendo roubar tua paz, tua vida, tua família, tua saúde. Há um inimigo que está constantemente planejando, arquitetando algo contra você, contra a sua alegria, sua felicidade e sua paz. Jesus disse: o ladrão veio, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida é abundância. Há um projeto satânico e há um projeto de Deus para a sua vida. Há um projeto maligno, mas há um projeto de Deus para você, e o projeto de Deus para a tua vida é te dar vida abundante, é te dar uma vida melhor, é cuidar de você, da sua casa, dos seus filhos. Oh Senhor, eu creio. Oh Senhor, eu creio nisso profundamente, Pai. Aleluia. O erro de muita gente então é ignorar. Nossa luta não é contra outros irmãos, nossa luta não é contra outra igreja. Nossa luta, não estamos em guerra com ninguém, não somos inimigos de ninguém. Diga amém a isso, irmãos. Se você crê nisso. Porque nossa luta não são contra as pessoas, nem contra instituições. Ora, 1 João 5,19. 1 João 5,19 tem um texto que eu acho muito lindo, que diz assim, 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Vou ler de novo. Sabemos que somos de Deus. Quantos sabem que são de Deus aqui? Aleluia, isso é muito bom. Sabemos que somos de Deus, mas nós sabemos também que o mundo está sob o poder do maligno.
Há uma tradução atual da Bíblia que diz assim, que é a NVT, que diz assim: sabemos que o mundo que nos rodeia está controlado pelo maligno. Sabemos que o mundo que nos rodeia está controlado pelo maligno. Você sabe de quem você é? Quem está com você? Você sabe quem está contra a sua família? Ou quem está com a sua família? Contra a sua saúde, contra a sua paz? Eu sei a qual exército eu pertenço. Diga, eu também. Aleluia. Né? Uma das coisas que a gente aprendia quando era criança na escola dominical, quem teve o privilégio de crescer na escola dominical na igreja, que a gente aprendia, era um cântico que dizia assim: eu sou um soldadinho de Jesus. Né? Aí a gente falava, eu ando na cavalaria, a gente imitava um cavalo assim, pá, pá, pá. Na artilharia a gente fazia arminha assim, fazia lá na escola dominical. Né? E na escola dominical. E a gente dizia que nós éramos soldados de Cristo. E às vezes a gente encenava alguma peça, a gente se vestia de soldado. Sempre essa visão de Deus, de que somos soldados do Senhor, que somos guerreiros nessa terra, né? Gente com autoridade e poder. O inimigo, o exército do inimigo, se você ler Efésios capítulo 6, você vai ver que o exército do inimigo está totalmente organizado, totalmente. Mas o seu propósito, interessante, um exército que está organizado, mas tem o propósito de provocar desordem. Desordem. E desordem nesse mundo. Quantos de vocês creem que há uma desordem nesse mundo? Não, irmãos, é incrível. Não tem mais nem que ser analista, nem político, nem social, nem psicólogo, nem filósofo, nada, para saber que há uma desordem terrível nesse mundo, uma desordem política, social, econômica, familiar, espiritual, uma desordem, um caos. Mas diz a palavra de Deus, que lá no início, no Gênesis, que a terra, quando a terra era sem forma e vazia, e havia caos na terra, Deus se manifestou e trouxe ordem. Ele trouxe ordem. Quando Ele trouxe a sua palavra, quando a palavra de Deus entra na nossa vida, Ele traz ordem na nossa vida, Ele ordena a nossa vida. Nossa vida era uma desordem, mas agora não é mais, porque Deus está conosco, porque somos de Deus. Então, quando dizem por aí, há uma nova ordem mundial, não é nova ordem mundial, é nova desordem mundial, porque tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou, o mundo que Deus criou foi perfeito, mas o inimigo trouxe desordem. No princípio era desordem, Deus vem e traz ordem. Deus trouxe a palavra, Deus estabeleceu ordem, e é o que Ele faz na nossa vida. Quando nós nos convertemos ao Senhor, Ele traz ordem à nossa casa, traz ordem à nossa vida, ao nosso casamento. A salvação traz ordem à nossa vida. Há uma desordem hoje no mundo sobre o que é certo e sobre o que é errado. Uns creem que algumas coisas são certas, outros que é errado, outros que é errado, outros que é certo. Há uma desordem terrível sobre o que é bom e o que é mal. Há uma desordem e uma divisão. Desordem e divisão são uma estratégia do mal. O divórcio é uma estratégia do mal. E é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Não podemos ser paliativos, não podemos ser paliativo. A igreja não pode ser paliativa. Não podemos ficar trazendo mensagens paliativas de amor, de prosperidade. Nós temos que ter consciência do que está acontecendo no mundo em que nós estamos vivendo e de quem realmente nós somos e qual o nosso destino e qual o propósito de Deus para a nossa vida. Quantos dizem amém a isso? O casamento e a família, a briga, a discórdia, a infidelidade, a impaciência, são ataques malignos em nossa casa. Ele quer destruir lares. Como a família é uma ideia de Deus, o diabo odeia toda ideia de Deus. Ele quer destruir toda a ideia de Deus. A família é uma ideia de Deus, a igreja é uma ideia de Deus. E ele quer destruir tudo isso. O que Deus criou para a felicidade do homem, Ele quer trazer a infelicidade.
É na família onde se constrói a identidade e o caráter de um ser humano. E quando ele traz desordem na família, ele desordena toda uma vida. Toda uma vida será desordenada. E nós já conhecemos muito bem esse princípio, sim ou não, irmãos? Ora, nós vamos entender que tem um inimigo que busca nosso passado. Erros, abusos, influências, pecados, maldições. Ele busca, ele vasculha o nosso passado. Deus não faz isso. Quando Ele nos salvou, Ele nos perdoou. A Bíblia diz que Ele perdoa e esquece os nossos pecados. Ele esquece. Você não se alegra com isso, irmão? Porque alguns de nós sabemos que só Deus, né? Só Deus. Porque quando nós, e às vezes eu sei, Senhor, por favor, não me deixe eu lembrar certas coisas da minha vida lá atrás. Quando eu dei alguns passos aí, longe da tua presença, porque dá vergonha, sim ou não? Mas sabe de uma coisa? Deus não faz isso. Ele não tem vergonha de nós, porque Ele não se lembra mais. Porque Ele nunca vai jogar no nosso rosto. Ele nunca vai fazer isso. Mas o diabo, ele vasculha o nosso passado. Ele vasculha, ele é miserável. Ele vasculha o teu passado, para tentar usar contra você qualquer coisa lá atrás. Que pode te oprimir, que pode te atrapalhar, que pode, quem sabe, te derrubar, quem sabe, te desestabilizar. Ele vasculha o passado. Então, e a palavra, Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, 2 Coríntios 2, 11, Paulo diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções. Não ignoramos suas intenções, a fim de que Satanás não tivesse, para ele não ter vantagem sobre nós, nós não podemos ignorar suas intenções. E outra versão diz assim, suas maquinações. Que significa maquinação? Maquinação significa um projeto que visa transformar uma mentira em verdade. Um projeto que visa transformar uma mentira em verdade. Então, é uma mentira transformada em verdade. Você vai morrer. Isso é verdade, mas isso é verdade. Todos vão, né? Mas o diabo diz assim, você vai morrer agora. E isso é mentira, você não vai morrer agora. Primeiro que você está aqui olhando para mim, né? Glória a Deus, nós estamos na presença de Deus. Se Ele quiser me levar pregando, eu vou com alegria. Né? Mas é mentira, o diabo está mentindo. Você está com uma doença mortal, você vai ficar sem trabalho, sua empresa vai falir, você está doente, seus filhos vão se perder, vai faltar dinheiro, teu esposo vai te abandonar, teu esposo tem outro, e vai assim, mentira, 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 porque ele é o pai da mentira. Você vai ficar sozinho, você vai ficar sozinha, você não vai ser feliz. Mentira, mentira, diga comigo, mentira. Diga com raiva, mentira. Diga para o diabo ouvir, mentira. Diga com raiva para ele, é mentira. Aleluia. Porque toda a verdade na minha vida é Cristo. Meu destino, minha vida está nas mãos dele. Aleluia. A Bíblia diz ao contrário, a Bíblia diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh glória! Todas as coisas cooperam para o bem. Esses dias recebi uma reportagem. Como eu não vejo séries, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência mais para assistir um filme. Pergunto para minha esposa, às vezes eu fico com ela na sala, vendo algumas coisas, porque eu quero ficar com ela. Mas, sinceramente, eu assisto as coisas e eu me decepciono logo no primeiro começo, porque eu tenho a impressão que eu já sei tudo o que vai acontecer. E eu me aborreço profundamente. Ainda mais umas séries que tem por aí que são a misericórdia de Deus. Porque às vezes você está vendo um filme tão bacana, de repente aparece uma cena que sai todo mundo correndo da sala, porque ninguém consegue mudar o controle.
Já quando você quer como mudar o controle rápido, você não acha os botões, é terrível, né? Mas existe uma série chamada Round 6, Round 6, da Netflix. Eu quero alertar vocês, pais. Quero alertar vocês. Porque, talvez, e essa reportagem que eu li, dizia assim, especialistas, e não é uma reportagem evangélica, não é. Especialistas alertam sobre os impactos das cenas de violência em crianças. É uma série, segundo eu li, porque eu não vi, não posso falar muito, mas eu li, transforma brincadeiras infantis em brincadeiras violentas de morte. A mentira é essa. Isso é um teatro. Isso não é verdade. Não tem nada demais. Esse é o engano. Os especialistas estão alertando porque tem pais que os filhos querem assistir essa série, eles sentam, eu vou assistir junto com eles, como se o fato de você estar ali fosse aliviar a coisa. Há uma influência. Agora, talvez você me pergunte, não, mas isso é exagero. Então, eu vou dizer uma coisa para você, o que está acontecendo, com esses especialistas estão alertando. Por causa disso, as crianças estão violentas, estão agredindo adultos, crianças com medo e crianças com sentimento, crianças e adolescentes com sentimentos suicidas. Não posso dizer muito mais sobre isso, mas eu li os comentários, mas há uma coisa que é certa, as estatísticas cresceram assustadoramente. As estatísticas que mostram a quantidade de crianças e adolescentes que estão com sentimento suicida e que estão se suicidando. Crianças pequenas, extremamente violentas na família, na escola, em todo lugar. Crianças pequenas estão agredindo adultos. Não têm respeito, são violentas. Crianças pequenas já falam mais palavrão que a pessoa mais porca desse mundo. Porque as crianças, elas são super suscetíveis. Elas são como, antigamente eu dizia, uma fita cassete, né? Aí foi mudando, uma fita de VHS, depois um CD, agora vamos dizer, é um HD. A criança é um HD vazio. Que tudo vai enchendo ali, tudo vai enchendo, e depois, na sua vida, alguns atos dela, algumas decisões dessa criança, algumas reações dela, vai ser em função daquilo que ela tem no seu HD. Eu estou dando uma explicação assim, um pouco assim, para a gente entender como funciona. Então, não é saudável, não seja irresponsável com seu filho, não assista, não deixe ele assistir e não assista, não há necessidade de fazer isso. Para que fazer isso? Qual o propósito de deixar uma criança ser influenciada por algo dessa forma? Muito bem, espero que vocês recebam esse conselho de Deus, pais. As armas, nós dissemos que as armas da nossa luta não são deste mundo. Não vamos vencer essa guerra com a razão, nem com a psicologia, nem com a ideologia, não vamos. Não vamos vencer essa guerra com ansiolíticos. Temos que buscar a Deus. Vou repetir, temos que buscar a Deus. Temos que buscar a Deus. Temos que ensinar os nossos filhos a buscar a Deus. Amo, o meu genro está sentado lá, né? E outro dia ele fez uma brincadeira, eu gosto de falar sobre isso, viu, Felipe? Que ele falou para a Júlia, vamos cantar o hino do Corinthians. Né? Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro do nosso coração. Ela falou, não senhor, Corinthians no coração não, só Jesus no coração. Mas a criança, hoje, ela é... Outro dia eu estava com ela, faz a semana retrasada, eu estava com ela brincando em casa, ela estava em casa, estava brincando,
E eu falei alguma coisa para ela, ela olhou para mim e falou assim: vovô, não fala assim comigo. Pôs o dedinho assim: não fala assim comigo. Eu olhei para aquela coisinha desse tamanho, eu disse: misericórdia. Aí eu falei: não senhora, como assim não fala assim comigo? Eu falo sim senhora. Aí ela falou: não senhor, você não pode falar assim comigo, né? Aí a conversa começou a esquentar, né? Mas eu agradeço a Deus, porque minha filha, meu genro, eles educam bem, muito bem, eles corrigem. E a Júlia, ela é acesa, ativada e tudo, mas ela é muito obediente e ela é muito educada, né? E aquela história, quando você educa seus filhos, você pode mimar os seus netos, né? Mas se você mimar os seus filhos, vai ter que educar os seus netos. Então eu dou graças a Deus porque eu só mimo. Eu só mimo. E as coisas ficam com ela. Eu tenho um princípio, eu sou avô. Mas quando o pai ou a mãe está presente, quem tem que corrigir são eles. Então, quando os pais estão presentes e ela faz alguma arte, alguma coisa que tem que ser corrigido, eu vou com o pai ou a mãe e digo: ó, ela fez isso, assim, assim. Outro dia minha filha: não, pai, por que você corrigiu? Eu falei: não, porque você é a autoridade. É você. Agora, se você, nem ela e nem meu genro tiverem presentes, então eu posso corrigir. Não vou corrigir, certamente, como eu corrigia meus filhos. Não consigo mais, né? Porque esses dias tem que fazer um negócio no nariz, a criança começa a chorar, parece que está doendo, eu saio fora. Não quero nem ver. Pai, me ajuda, vou levar ela para tomar vacina. Não quero nem ficar perto, né? Outro dia a profetisa foi comigo, fui fazer exame de sangue. Ela me deixou na sala do exame de sangue, ela foi fazer outro exame. Quando ela voltou, ela me procurou e eu não estava lá. Aí ela disse para a enfermeira: cadê o senhor que estava aqui? Ela disse: olha, ele estava tirando sangue e passou mal. Está lá na maca, lá deitado. Ela chegou e estava assim. Que vergonha, meu Deus. Há uma guerra em duas dimensões. Há uma guerra. Hoje aparece mais, hoje está mais claro, mais evidente que nós estamos em um mundo dividido, não só politicamente, mas também espiritualmente. As forças do mal já não se escondem. Sim ou não, irmãos? Antigamente a gente chamava certas práticas de práticas ocultistas ou ocultismo. Por quê? Porque eram coisas que se faziam escondido, à meia-noite lá na encruzilhada, e ninguém estava vendo, né? Se fazia as coisas escondidas. Hoje ninguém faz mais nada escondido, está tudo às claras. Não há mais desculpas para que a gente não se previna, para que a gente não cuide da nossa família, para que a gente não busque a Deus, para que a gente não repreenda o mal. Agora eu quero terminar essa manhã comentando sobre uma parábola de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 13, do versículo 24 a 30. Mateus capítulo 13. Estão cansados? Nem eu. Eu pregaria a tarde inteira aqui. Mas nós temos o culto da noite, que Deus está abençoando. Mateus 13, 24 a 30 diz assim: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos.
até a colheita. Então eu direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Jesus, ele conta esta parábola, e a palavra joio significa erva daninha. Erva que provoca dano. Não está ali só para enfeitar, ela provoca dano. Ela danifica. Ela prejudica o crescimento, ela atrapalha o crescimento, o fortalecimento das raízes, ela atrapalha a alimentação da planta, ela é danina. Então, Jesus, essa parábola que nós acabamos de ler, ela não necessita ter uma interpretação nossa, uma explicação nossa, porque Jesus mesmo dá a explicação para os seus discípulos. Jesus mesmo explica o que significa essa parábola. E ele diz assim: o campo é o mundo. O campo é o mundo. E o inimigo que semeia é o diabo. O inimigo que semeia é o diabo. Está claro aqui. Está claro o que Jesus está dizendo. O que o inimigo está semeando neste mundo? O que ele está... Já sabemos. O que ele está semeando neste mundo? O mundo é um campo de miséria e de desgraça, porque o inimigo está semeando, tentando impedir o crescimento, a saúde, a bênção de quem vive nessa terra. Mas nós temos a igreja. Nós estamos nesse mundo ainda. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos combater nesse campo de batalha. O inimigo não vai tirar nossa paz, nossa alegria, nossa felicidade, nossa prosperidade. Quantos dizem amém a isso? Diga a ele: não vai, não vai. Isso, diga: não vai me roubar, não vai destruir minha família, não vai me deixar na pobreza. Deus vai me abençoar. Diga: Deus vai me prosperar, Deus vai me dar saúde, Deus vai me dar paz. Aleluia! Quantos creem nisso? Um aplauso ao Rei da Glória. Na parábola, os servos perguntam: Senhor, quer que a gente arranque a erva daninha, o joio? E o Senhor disse: não. Isso só vai acontecer no fim das coisas. E na explicação Jesus diz: aqueles que vão recolher, tirar o joio, separar o joio do trigo são os anjos. Isso não é uma coisa humana, nós não podemos fazer isso humanamente. Isso fala, irmãos, e outra vez, que a nossa guerra não é humana, que a gente não pode ficar tirando as pessoas da nossa vida, expulsando, tirando, destruindo. Não é trabalho nosso, isso é trabalho de Deus. Isso é trabalho de Deus. Essas coisas não se resolvem humanamente. Não há uma arma política, não há uma arma ideológica. Temos que pedir que venha o reino de Deus, porque o reino de Deus é o governo de Cristo nessa terra. Quando Jesus nos ensinou a pedir o reino: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Isso é: traga a ordem dos céus para a terra, traga a ordem dos céus para a minha casa, traga a ordem do céu para a minha vida. Aleluia, oh glória. A obra final do Senhor nesta terra será definitivamente separar o bem do mal, o certo do errado, o bom do ruim, e estabelecer o destino de quem é de Deus e de quem não é. Presta atenção, a obra final de Deus nessa terra será essa: estabelecer o destino de quem é de Deus e de quem não é. Não podemos viver nessa terra ignorando que vai haver um fim e que vai haver um julgamento. Nem tudo que nós estamos ouvindo é verdade. Há muita coisa que está sendo ensinada e pregada que tem aparência de verdade e de piedade, mas não tem. Há muita superficialidade, há pouca Bíblia, há muita humanidade, relativismo, psicologia, autoajuda, coaching. Nada contra os coaching, que Deus abençoe. Uma vez eu aprendi com um homem de Deus que a gente não deve, que a gente deve ter cuidado.
de não viver neste mundo, ou viver neste mundo de duas maneiras. Primeiro, tem gente que vive neste mundo com uma enxada, né? A enxada, você faz assim, ó, pá e traz. Pá e traz, né ou não é? A enxada você puxa. Ele dizia, Deus quer que você viva nesse mundo com uma pá. A pá você pega e joga. Você pega e joga. Porque com a enxada você pá e traz, vem tudo que não presta, vem toda a sujeira. Com a pá você tira o que não presta e joga. Eu me lembrei disso. Duas coisas importantes e eu quero terminar com elas. Primeiro, se nós não estamos bem, se estamos cheios de culpa e condenação, devemos crer que o Senhor é poderoso para nos libertar. Hoje mesmo, se o diabo está agindo na nossa vida, atacando o nosso passado, trazendo maldição, culpa, hoje o Senhor vai nos libertar. Eu creio. Devemos confessar, porque confessar o nosso pecado é alcançar a sua misericórdia. A Bíblia diz que aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia, amém? Porque todos nós pecamos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E quando Ele perdoa, Ele esquece. Em segundo lugar, o louvor e a adoração são as nossas armas poderosas. Nesse tempo, uma adoração verdadeira nos levará à própria essência de Deus. Uma adoração verdadeira nos levará ao próprio trono da glória. Porque a gente se torna, com o tempo, iguais a quem nós adoramos. Sabia disso? Obrigado por esse aleluia, Jorge. Porque você compreendeu isso. Nós nos tornamos iguais a quem nós adoramos verdadeiramente. Aleluia. E essa adoração, ela nos leva ao trono da glória, onde nós alcançamos o perdão e a graça. Vamos nos colocar em pé em nosso lugar, por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos dar graças ao Senhor em nosso lugar. Vamos orar. Se você quiser orar comigo aí, vamos nos colocar numa posição de soldado hoje aqui. E um soldado é alguém bem alinhado, bem postado, né? Eu não sei porque às vezes o soldado ele fica meio bravo, né? Acho que ensinam para ele que o soldado tem que fazer cara de bravo. Mas o soldado, ele faz cara de bravo para o inimigo, né? Vamos orar.